Arquitetando, com Mônica Costa. Olá pessoal, está no ar mais um programa Arquitetando. Muito obrigada aí você do outro lado da telinha, obrigada a todos, obrigada aos nossos patrocinadores, aos internautas que, nossa, olha gente, tá chovendo assim de seguidores e tá chovendo de inscritos, pessoal mandando solicitações de amizade para os perfis do programa. Nós temos grupo no Face, nós temos página no Face, tem Instagram, tem o nosso canal no YouTube, onde estão todos os programas nossos na playlist, que você pode assistir aí tudo que já foi gravado anteriormente, todas as nossas dicas, né, as informações. Então se inscreva, porque para onde você verá, nós estaremos lá. No Instagram tem o nosso perfil, né? Nós já estamos com mais de 7.000 seguidores, isso é maravilhoso. Nos nossos perfis também, no Face, nós temos 2 perfis lotados, tem a nossa página do programa, o grupo também, graças a Deus, a gente tem colocado assim várias dicas de você reaproveitar alguma coisa, né, para decorar a sua casa. Então, assim, é um compartilhamento que a gente faz de informações e as pessoas têm gostado muito. Eu estou achando assim maravilhoso a repercussão disso tudo. No nosso canal do YouTube você pode ir lá se inscrever, apertar lá o sininho e acompanhar todas as nossas publicações e ficar por dentro de tudo que acontece nessa área de decoração, de construção, reforma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e caso vocês queiram que a gente fale sobre algum assunto específico, manda uma mensagem para a gente. Pode mandar pelo WhatsApp, código 22, número 99607-6905, que é o nosso número da produção, que a gente vai pesquisar aí o tema de vocês e trazer aqui para o programa para tirar dúvida. Bom, agora nós vamos começar o nosso programa. Nós vamos falar com a Fernanda Veronese, ela que vai dar o olhar dela como empresária, que ela tem uma empresa Trief de manutenção e reforma, então ela vai falar sobre a importância da autovistoria no olhar dela, como uma pessoa, como profissional que está ali lidando com a reforma desses imóveis, dessas manutenções diariamente. Tira dúvidas. Então, pessoal, no nosso programa de hoje nós vamos tratar sobre aquele assunto que nós temos falado aqui no programa já por diversas vezes. Estamos tratando a prestação, que é a autovistoria, e hoje nós vamos falar sobre a questão das fachadas com Fernanda Veronese. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Mônica? Bom, a Fernanda, como vocês sabem, ela tem uma empresa de manutenção e reforma, que é a Trief. Então ela tem esse dia a dia, essa experiência com as fachadas e outras experiências também, mas como o assunto de hoje são essa questão de manutenção, ela vai falar um pouco para a gente até do que ela tem visto, e realmente é muito preocupante, não é, Fernanda? Sim, muito preocupante. A autovistoria, se vocês não sabem, ele tem a lei estadual do estado aqui do Rio de Janeiro, que é a 6.400 de 2013. Aqui em Friburgo é 4.381 de 2015. E os municípios estão se organizando, alguns já estão mais adiantados, outros ainda em discussão, outros aprovaram a lei, como aqui em Friburgo, mas ainda a gente não vê essa prática. Isso. Assim, vale salientar que essa lei, tanto estadual quanto municipal, veio exatamente por questões que estavam acontecendo e que acontecem ainda, episódios que aconteceram de extrema preocupação, né, que vieram acontecendo em questões de algumas cidades. Então foi se criada essa lei. Então, assim, não é uma lei que veio do nada, que não tem importância, muito pelo contrário, ela veio exatamente porque tem problemas acontecendo, tinha também no passado. Então ela tem uma importância muito grande, vale a gente entender a importância disso, né, da autovistoria. É uma questão de prevenção, gente. Eu entendo que é uma questão de prevenção necessária, né? A gente sabe que ao longo dos anos, né, Fernanda, os imóveis, eles passam por depreciação,
eles precisam de manutenção, eles precisam de uma reforma, eles precisam de uma intervenção, às vezes até mais detalhada e mais séria. E isso tudo é muito importante, porque a gente vê o que tem acontecendo. Exatamente. Né? Não só aqui no Brasil, não só aqui em Friburgo, não, mas no mundo, de situações gravíssimas. Isso é preocupante, não pensem que são detalhes pequenos, porque não são, assim, se tratando de, lógico, né, tem outros detalhes aí que você vai falar depois que são mais internos, como elétrica, como elevadores, sim, enfim. Mas a gente está falando de fachada, as pessoas acham que quando se trata de fachada na autovistoria é muito estético, né? É um detalhe estético, mas não, realmente preocupante. A gente lida aí na fachada com problemas de trincas, fissuras, de reboco danificado, entendeu? De pastilhas soltas. Por mais que você use um material de extrema qualidade ali, ele não é eterno, né? Tem que ter manutenção. Exatamente, até mesmo porque a fachada ela passa por intempéries, é sol e chuva o tempo todo, é o trepidar realmente da rua, né? Ainda mais em áreas assim centrais em que passa caminhões e carros e ônibus o tempo todo, existe ali um certo trepidar da rua. Então, assim, não é estético, não pensa dessa forma. Também tem, lógico, o lado estético, porque um prédio bem pintado, bem cuidado, é mais valorizado, mas também existe muito mais por trás que é da proteção e segurança, né? É o que a gente sempre fala, assim, um prédio bem pintado, com uma manutenção em dia, ele traz uma certa proteção, inclusive para dentro do apartamento, né, Mônica? Sim. Questão de trincas e fissuras, por exemplo, traz umidade para dentro do apartamento, então você vai ter problemas internos aí. Sim. Que são problemas que são enjoados, né? Então, não vamos levar pelo lado da estética. Sim, tem a questão da estética, porque valoriza o imóvel, tanto o imóvel como também a cidade. Vale a gente, né, quando a gente está andando no centro de Friburgo, poxa, é extremamente feio, você vê aqueles prédios que estão em estado realmente deploráveis, assim, com a pintura toda gasta, tudo sujo, é feio para a cidade isso, entendeu? Com umidade, com sujeira. Exatamente, mas muito além disso, existe a questão de segurança e proteção, que é muito mais importante. Inclusive, recentemente, aqui em Friburgo, aconteceu um problema na fachada de um prédio, não foi isso, Fernanda? E que causou um susto aí no pessoal que estava com certeza passando perto. E aí você não espera, de repente você está andando na calçada e ninguém vai ficar andando olhando para cima. E muitas vezes a gente nem se policia. Agora, quando eu passo pelas calçadas, eu passo longe das marquises. Mas, gente, não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. E vale lembrar, Mônica, que assim, você está falando que aconteceu recentemente, mas acontece o ano todo o tempo acontece, assim. Tem coisas que são mais divulgadas, tem outras que não. Que não são. Mas a gente que trabalha no meio, a gente passa, por exemplo, na Alberto Braune, a gente consegue ali detalhar os problemas que tem só com o olhar, porque assim, são sérios, né? Mármore solto, reboco danificado, que aquilo pode vir a cair sim. Enfim, a parte mesmo de como é que fala? Esqueci. De pastilhas, enfim, tudo isso com o tempo aquilo vai soltando, porque às vezes o rejunte mesmo, ele tem que ter uma manutenção. Sim. Então entra água por ali, a pastilha acaba caindo, o revestimento acaba caindo. Então é muito sério. Você imagina uma placa de mármore cair, sei lá, do 3º, do 4º andar. Nossa. O estrago que aquilo não faz se cair na cabeça de alguém, entendeu? Sim. Então é preocupante, né? É muito preocupante. O objetivo nosso, quando a gente começou a abordar esse assunto aqui no programa, a gente tem falado em partes. A gente já trouxe aqui o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, agora a Fernanda com a empresa de manutenção, porque ela tem a experiência do dia a dia com esse tipo de serviço. E a gente ainda vai trazer outros profissionais para ainda tocar em vários pontos referentes à autovistoria. A autovistoria, ela é uma necessidade, além de ser uma obrigatoriedade. É uma lei que todas as pessoas responsáveis pelos imóveis, né, elas precisam cuidar disso. Existe a questão da responsabilidade de você não fazer, você não fez, e aí algum problema vem acontecer no futuro, você vai ser responsabilizado por isso. E ninguém pode dizer que não sabe, que não viu.
né? Porque a auto-vistoria está aí, Tá né? aí. Para todo mundo ver. Quem não sabe pode entrar na internet e procurar saber. Quem não sabe pode procurar os órgãos competentes e procurar tomar mais informações e também procurar um profissional habilitado. Você pode procurar um arquiteto, que ele sabe responder, um engenheiro civil, você pode procurar um engenheiro eletricista. Então, existe um grupo de profissionais que compõem esse trabalho. Então, ninguém pode dizer que não sabe, né, Fernanda? Não tem como. Hoje em dia, ainda mais com a internet, aí não tem como. Não tem. E além de procurar um profissional capacitado para executar essa auto-vistoria, também procurar empresas capacitadas para fazer o que for necessário na reforma, seja elétrica, seja manutenção de elevadores, enfim. Porque pouquíssimas pessoas sabem disso. Isso é muito sério, mas se acontece na hora que você está fazendo uma reforma, acontece algum acidente ali, enfim, ou reformando a fachada, o cara cai, o condomínio ele é responsabilizado sim, porque também é responsabilidade do síndico, da administradora, contratar empresas capacitadas, né? Sim, sim. Então, assim, existem leis para isso, então não pense no que é mais barato. Né? Pense sim no que é justo e no que não vai trazer problemas para vocês futuros, entendeu? Eu acho assim, existem casos e casos, mas às vezes a gente se depara com pessoas que acham que a auto-vistoria é um gasto. Ela não é um gasto, ela é uma prevenção. Você está com o seu carro, você faz a manutenção no seu carro nos períodos que precisa ser feito para que Exato. o seu carro não venha dar problemas futuros. Todos os anos você não faz a vistoria do seu automóvel. Se você não fizer, e aí, como é que fica? Você não pode tirar o verdinho, não é isso, Fernanda? Aham. O imóvel Ela te evita não é gastar muito mais, né, na verdade. o imóvel não é muito diferente disso. Muito pelo contrário, só é algo que ele envolve a vida de outras pessoas, de famílias. É a partir do momento que você se recusa a procurar fazer isso, a procurar se inteirar mais do assunto e tomar as medidas necessárias para que o seu imóvel esteja num bom estado, você é responsável por qualquer coisa que venha acontecer. Mas isso eu vejo, Fernanda, que não é uma responsabilidade somente do proprietário, do síndico, da administradora, nem nada disso. Eu vejo que isso é uma responsabilidade e maior ainda do poder público. Isso, exato. Porque o que adianta existir a lei se não há fiscalização, se não há a cobrança da lei, se não há a orientação, porque a gente está aqui orientando, mas só que não é só a gente estar orientando, o poder público também tem que orientar, tem que conscientizar. Tem que dar suporte, né, para a pessoa poder procurar. Todo suporte, entendeu? Então isso é uma responsabilidade e mais uma vez aqui eu venho chamar a atenção do poder público, tá? O senhor prefeito de Nova Friburgo, os vereadores, né, os secretários, a todas as pessoas que estão envolvidas com o poder público que vem tomar uma atitude sobre isso. Não é esperar acontecer uma tragédia para a porque gente poder um tomar dia atitude, desse foi entendeu? um problema, não posso nem dizer que foi um problema de grandes proporções que aconteceu na fachada desse imóvel aqui na cidade. Mas foi um problema que poderia ter sido muito maior. Grande. É o que a gente está falando, você pensa uma placa de mármore, por mais que seja pequena, cair, entendeu? O problema é que isso não pode vir a causar, entendeu? A altura que cai, a velocidade, o peso que isso vem atingir uma pessoa. E, Mônica, quando vira o problema acontecer, vamos botar assim, os gastos, e o que isso vai causar é muito maior do que você fazer a manutenção periódica. Por exemplo, os mármores, a gente pode vir a estar prendendo, né? O mármore preso ali, ele vai durar anos sem te causar problema. Os ladrilhos, as pastilhas, enfim, você pode vir fazendo uma manutenção no rejunte, verificando a gente faz o que a gente chama de teste de percussão, que é verificar qual que está solto, qual que não está, e você consegue fazer, por questões pontuais ali, restaurar aquelas pastilhas
não precisa restaurar tudo. Então, assim, são coisas que você pode vir fazendo com o tempo. A pintura mesmo, se de 5 em 5 anos você programar ali o condomínio, você consegue fazer uma pintura sem gastar muito. Agora, se você leva 20 anos para você pintar o seu prédio, você vai ter uma pá de reboco danificado para restaurar. O problema é muito entendeu? maior. Porque é o que eu já falei aqui. A pintura, ela causa uma proteção ali no substrato, na parede. Então, vamos botar assim, ela dura em torno de 5 anos aquela proteção. Então, se você vai e pinta com uma tinta boa, premium, faz o procedimento correto, particularmente ali você vai levar 5 anos para começar a ter problema, né? Exatamente. Se você, claro, se você tem uma manutenção... E a autovistoria, ela é para ser feita de 5 em 5 isso aí. anos. Então, não é possível que isso vá ficar pesado no bolso não de vai. alguém. E se você, por exemplo, Mônica, o que é melhor? Você de 5 em 5 anos está gastando só com tinta ou de repente você tem um gasto absurdo porque muito você vai ter que fazer uma restauração de reboco absurda no seu prédio porque ele está todo comido, entendeu? Porque você não, simplesmente porque você não passou uma mão de tinta ali. Exatamente. Então sai muito mais barato você fazer a pintura regularmente, entendeu? É claro, vai aparecer trincas e fissuras com o tempo, é normal, mas só que fica muito mais barato se você fizer isso com o tempo. E como a Fernanda falou há pouco, eu também sou corretora de imóveis e eu vou repetir as palavras dela. Um imóvel bem cuidado, ele tem o seu valor de mercado melhor do que aquele que está em mau estado. Entendeu? Então você não vai querer que o seu imóvel seja desvalorizado. Isso aí. De repente você quer vender o seu apartamento e ele está num prédio, né, cheio de problemas. Ele não vai te dar o retorno que você imagina. E o preço que você gasta fazendo a restauração, Mônica, depois na hora de você vender, ele é muito menor do que o que você vai ganhar com esse prédio bonito, assim, vamos botar assim, com essa casa bonita. Então você vai gastar muito menos do que você vai realmente ganhar com ele, entendeu? Depois você vai poder vir aumentar. A parede feia, ela deprecia, e muito, absurdamente, entendeu? Então, só por estar bonita, você já vai ter um aumento aí muito maior. Sim. Só que esse aí é um ponto, e o outro ponto que também é de extrema importância, a questão da segurança. Que é o mais importante. A estética, vamos botar assim, não é o fator principal aqui com a questão da autovistoria. A segurança, gente, a gente está falando, é um assunto muito sério. Tá preocupante a questão dos prédios em Friburgo. Então, isso assim, é segurança para todos, né? Ainda mais numa rua igual Alberto Brown, que todo mundo passa, para todo mundo, também. Entendeu? Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção nisso. Cobre seus síndicos, entendeu? Cobre a administradora, para realmente estar dando uma olhadinha nisso. A gente tem empresas em Friburgo que dividem os valores, então não fica uma coisa muito pesada. Aqui na Trief mesmo a gente divide em várias vezes, né? A gente tem uma facilidade de pagamento aí que não pesa tão, não pesa na verdade, entendeu? Com planejamento e organização você consegue restaurar a sua fachada e ter seu imóvel valorizado e não correr riscos, né? Exatamente. Então, pessoal, você de casa que começou a se preocupar com isso, você pode entrar em contato com a Fernanda. A Fernanda vai deixar o número pra gente, né, Fernanda? Isso, o número da Trief é o 3016-3879, é o do escritório. E o WhatsApp é 992764930. Você também consegue falar comigo nesse telefone, tá? Então, você pode também conversar aí com o seu arquiteto, com o seu engenheiro e procurar saber mais sobre essa lei, que é muito séria, é muito importante e envolve responsabilidade a vida de outras pessoas. Isso aí. Não deixe de fazer isso. Fernanda, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, pessoal, presta bem atenção porque realmente é necessário. Tira dúvidas. Então, pessoal, tá vendo que é tão importante você olhar para essa situação com muita atenção, com muito carinho, porque realmente é preocupante, existem consequências. Então, se você quiser procurar saber como faz, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso número da produção, né? Ou então fale com o seu engenheiro, com o seu arquiteto, que eles com certeza vão dar essa informação para vocês da autovistoria, que é de extrema importância. Bom, agora nós vamos acompanhar as informações que o Claudeci Neto pegou na internet sobre as inovações na engenharia civil. Arquitetando Sem Fronteiras. Fala galera, no quadro Arquitetando Sem Fronteiras. Eu sou Claudeci Neto e o assunto dessa semana é sobre a ponte que é segurada por duas mãos. É isso mesmo, você não escutou errado. Hoje nós vamos falar sobre uma ponte que ela foi construída e que o projeto dela simula duas mãos segurando a ponte. Bom,
Eu achei maravilhoso, é uma obra bem inovadora e, como sempre, a minha colinha que me acompanha para trazer dados importantes, não deixar de falar nada para vocês, já que eu gosto de mantê-los informados. Oh, que maravilha! Quando o apresentador é uma maravilha, nossa, coisa linda. Vamos nessa. Primeira coisa, o nome dessa ponte, uma passarela, se chama Golden Gate. Ela fica no Vietnã e é uma obra maravilhosa, é uma passarela. Eu chamo de ponte, é uma passarela. E centenas de pessoas passam ali todos os dias e ela fica a mais ou menos 1.400 metros acima do nível do mar. São 1.400 metros. Eu não conseguiria olhar para baixo. Essa é a minha sincera opinião, porque eu sou muito cagão e a altura me dá medo. Eu tenho 1,96 e a altura me dá medo. Olha que maravilha. Continuando com a inovação, né? Ela traz a imagem ali de duas mãos segurando a sua estrutura, né, a sua passarela, e os turistas ficaram impressionados com a beleza e a vista que tem ali, que é maravilhosa também. E, tipo assim, centenas de pessoas passam lá todos os dias. E a passarela tem 150 metros, assim, no seu decorrer, né, 150 metros de caminhada ali para o pessoal poder apreciar a vista, poder ver como que é bonito a construção. E ela custou mais ou menos assim, tipo, 2 bilhões de dólares para construir duas mãos segurando uma passarela. São 2 bilhões de dólares. É muito caro. Mas ficou maravilhoso. Cada centavo valeu a pena nessa ponte, sabe? E ela é, maravilhosa demais. O Instagram da ponte, entre aspas, porque que acontece? A passarela, ela é ligada ali a meio que um parque de diversões que tem várias atrações, tem uma mini montanha-russa e tudo mais, então as pessoas têm que passar por ali. E o Instagram, né, desse parque de diversões começou a colocar as imagens que as pessoas tiravam lá, as fotografias e tudo mais, e aí ela começou a se espalhar cada vez mais. Eu acho que esse não era o intuito de quando ela foi construída, mas ela ficou cada vez mais famosa, ficou mundialmente famosa, e aí esse efeito que as pessoas ficam perguntando, como que as duas mãos seguram a ponte e tudo mais, e aí as pessoas começaram a ficar curiosas e ela teve essa sua fama construída. Eu achei simplesmente uma obra maravilhosa. Deu sim muito trabalho para ser construído, mas o resultado ficou lindo, o resultado ficou maravilhoso de se ver. Essas daí são algumas imagens sobre a ponte, um lugar maravilhoso. Fica ali num resort no Vietnã. E aí tem mini montanha-russas, museu de cera, como já disse. Mas essa foi a obra inovadora dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente amei demais. Então, tamo junto, até a semana que vem. Valeu e é nóis! Arquitetando Sem Fronteiras. Então, pessoal, gostaram da informação que ele trouxe? Pois é, agora nós vamos dar uma pausa, vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já. Uma técnica inovadora, rápida, resistente e sustentável. Conheça o sistema Steel Frame, que te possibilita uma construção com alta resistência, 70% mais leve, com ótimo desempenho acústico e térmico e melhor custo-benefício. Uma técnica utilizada há anos nos Estados Unidos e que agora está perto de você. Seja inovador. A Gepla te traz a oportunidade de fazer mais com menos. Que tal mudar o visual? Você conhece o Espaço Gisele Matos? Venha nos fazer uma visita. Venha brilhar no Espaço Gisele Matos. Rua Deolina Turler, 30, Cônego. Elemento vazado em aço carbono. Sofisticação. Inovação. Versatilidade. Tendência. Alta resistência à corrosão. Alta resistência mecânica. Rápida e fácil instalação. Informações 22 99607 6905 988 11 41 74. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados
para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22 2524 1606. A Trief realiza serviços em altura e em locais de difícil acesso, seguindo todas as normas técnicas e com base no alpinismo industrial. Trabalhamos com pintura predial, industrial e residencial, manutenção de telhados, poda de árvore, instalação de banners, curso de NR35, entre outros. Dizem que o céu é o limite, mas para a Trief é possível acessar todos os lugares. Entre em contato e agende uma visita. Estaremos prontos para atendê-lo. Que tal economizar na sua casa ou empresa até 95% na conta de energia elétrica? O sol está disponível para todos diariamente e de maneira totalmente gratuita. É uma fonte de energia inesgotável e garantida. Por que não usar ao nosso favor? A SolarTech Volts oferece para você uma economia imediata, totalmente sustentável e limpa através de um sistema que mais cresce no mundo, a energia fotovoltaica. SolarTech Volts. Deixe o sol pagar sua conta. Então, estamos de volta. Agora nós vamos conversar com o engenheiro civil Luiz Cláudio, que eu roubei um pouquinho, só um pouquinho, lá do programa da ANF, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Aqui a gente se ajuda e compartilha tudo para você ficar bem informado. Então, eu pedi para o Luiz vir aqui no programa para a gente falar um pouquinho sobre essas mega estruturas que são as pontes, né? Que às vezes dá um pouco de medo de passar por elas. Então, ele vai tirar algumas dúvidas nossas e você com certeza vai ficar bem mais tranquilo. Tira dúvidas. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar com um especialista que eu peguei emprestado lá no programa Hora Técnica, entendeu? Eu trouxe para cá porque, afinal de contas, a gente tem que trocar as informações, né? É o Luiz Cláudio, engenheiro civil. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Mônica. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar com o seu público aí. Obrigado pelo convite. Que bom, legal. O Luiz, ele também dá aula sobre pontes. E a gente tem visto nas redes sociais, Luiz, algumas publicações que às vezes a gente gera alguma dúvida, algum medo a respeito das pontes, essas estruturas, mega estruturas. Sim. Que são projetadas, são estruturas pesadas e que elas têm que ter uma certa manutenção, tem um certo comportamento delas que assustam, né? Com certeza. Mas aí eu gostaria assim que você me falasse um pouco sobre isso. Essas duas notícias que nós vimos, uma foi sobre a ponte Rio-Niterói e a outra foi sobre a ponte de Gênova, né? E aí você passa a ficar preocupado. Eu passo ou não passo na ponte? E agora? Esse negócio vai ou não vai cair? Aí quando começa a mexer, então, aí é que você fica apavorado. Né? Que isso, Mônica. Mas aí eu pedi para você vir aqui para tranquilizar o nosso coração em relação a essas estruturas, porque eu tenho certeza que por trás de toda essa estrutura existe um mega projeto, não é isso? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, eu queria dar um beijo aí no coração do povo friburguense, tá? Agradecer a audiência de vocês aí no programa Arquitetando. É um programa que está sempre aí para somar, né? Para nossa engenharia e arquitetura, né? Bom, o que acontece nessas situações? Em primeiro lugar, a ponte Rio-Niterói é uma ponte de extrema solidez, tá? Ela é uma ponte bem cuidada, eu já estive dentro do vão central, eles têm um monitoramento. Ocorreu algum evento, pode ter acontecido uma
pode estar até em manutenção, foi fotografado, parece que tem uma ferragem exposta, não é isso? Não cheguei a ver as fotos. Mas o que acontece? Isso aí pode ocorrer, pode haver um desplacamento, vai ter que agora haver um cuidado, né? Um tratamento, existe um tratamento para essa patologia do concreto, você faz uma correção na ferragem, né? Aplica produtos para tirar a corrosão e volta a reintegrar aquela região com produtos especiais, com concreto projetado. Dependendo da situação, você vai aplicar uma solução especificamente para aquilo, entendeu? Certo. Agora, em relação ao movimento, ao balanço dela, teve uma época que surgiu uma certa preocupação, foi até falado no programa, o Claudeci pesquisou sobre isso, mostrou um videozinho, né? Sim. Mas aí conversando com você, você falou assim, eu dou aula sobre pontes. Eu digo, então vamos esclarecer um pouquinho essa situação. Sim. A parte da vibração da ponte, as pontes simplesmente apoiadas, né, elas têm os vãos praticamente que soltos em cima dos pilares e elas têm embaixo os aparelhos de apoio, que são aparelhos que são juntas de neoprene espaçadas com placas de aço, justamente para não combater os momentos, né, os momentos fletores, para que ela tenha um grau de liberdade. Então, quer dizer, à medida que a gente tem um impacto dos veículos passando, né, aqueles carregamentos de frenagem, tem as cargas de vento, aquele tabuleiro, aquela estrutura que ela é solta sobre os pilares, entre aspas, né, ela é solta, ela sofre as variações referentes às vibrações. Tá? Isso é óbvio que tem que haver um controle, isso é controlado, isso é calculado, isso é dado de projeto. Então, esse balanço, ele gera uma preocupação para as pessoas que não estão acostumadas, mas muitas vezes esse balanço é previsto em projeto, tá? Certo. Tá bom? É porque eu já tive a oportunidade de passar na ponte há anos atrás. Sim. E aí, realmente, ela causa uma certa preocupação, né? Mas aquilo ali, a gente sabe que ele é muito bem estudado, muito bem estruturado. Com certeza. Né? Aquilo ali não foi construído sem uma orientação. Com certeza, tanto que está há anos, né, de pé, esses anos todos, e até hoje não houve um incidente que sinalizasse uma preocupação real, tá? Essa parte da carga de vento, né? Não sei se você se recorda, eu sou muito jovem, mas posso falar um pouco disso. Muitas vezes a ponte Rio-Niterói fechava por conta do vento. Sim. Existia uma preocupação realmente com alguns veículos mais esbeltos, motocicletas, porque a velocidade do vento realmente poderia jogar uma pessoa de cima, né, numa situação mais radical. Sim. Mas a principal preocupação com os ventos, o que era? Uma coisa chamada ressonância, tá? É um efeito que você pode deteriorar, você pode vir a quebrar aquela ponte por ressonância. Você chegou a ver aqueles fenômenos que tem das pessoas que falam perto dos copos e com o grito elas conseguem quebrar. O vento ele pode ter uma frequência que venha a colapsar uma ponte. Então a ponte muitas vezes era fechada por conta da frequência do vento, né? Por causa das rajadas, ou por conta realmente de... Mas o que mudou? Que hoje já não faz mais isso. Não faz mais isso. A gente... eu assisti também alguns vídeos também sobre isso, né? Eu estudei um pouco e tive vendo que eles fizeram uma correção. Eles colocaram sistemas de mola em alguns pontos da ponte. Se eu não me engano, eu não me recordo agora, o estudioso é um brasileiro que estudou isso. Ele é de uma universidade dessas, grandes, e ele desenvolveu esse sistema especificamente para a ponte Rio-Niterói para compensar esse efeito que era facilmente percebido quando havia assim, um vento, uma coisa qualquer. Era um efeito que era perceptível. Hoje continua ainda com o balanço, mas com um sistema de amortecimento agora é menor, quase que imperceptível, não é isso? Isso, agora realmente a gente passa, pelo menos eu não tive mais aquela sensação. Essa sensação. Sim, não tive mais. Mas agora vamos para a ponte de Gênova. Opa! Essa daí eu queria saber essa história. Eu quero saber mais detalhes sobre essa história, o que houve com a ponte. Eu vou falar para vocês, né?
eu vou usar uma coisa que eu gosto muito, né, de usar um eu acho, porque efetivamente só quem vai saber a verdade são os peritos, né, as pessoas que fizerem a perícia técnica lá, os responsáveis pela entidade de classe local. Mas assim, eu vou fazer uma suposição. Vou dizer o que eu acredito. Eu tive lendo sobre essa ponte, me parece que em 1979 foi o primeiro relato de risco de colapso dessa ponte. Quer dizer, de 1979 para cá já se passaram muitos anos. Muitos, porque eu era bem pequenininha. Praticamente que essa reforma deveria ter sido praticamente uma reconstrução. Lá parece que é muito perto do mar, tem 2 quilômetros de distância, é um ambiente bastante agressivo, tem os gases da cidade, o concreto ele é afetado por esses gases, dependendo da porosidade dele, ele é afetado pela salinidade, então me parece, tá, assim, segundo as informações que eu apurei, que eu busquei, que já havia bastante corrosão na ferragem dos pilares. Um pilar, o concreto ele trabalha com pressão e ele tem a estrutura metálica dentro dele, ele tem a composição de armação, de armadura dentro dele, para poder diminuir a seção, ficar mais delgada. O concreto trabalha confinado, é como se você fosse apertar uma coisa e você segurasse as laterais para que essa coisa não expandisse. Então você aumenta muito a capacidade de suporte do concreto, confinando ele dentro da armadura. E os estribos, eles intertravam aquela estrutura. Quanto mais próximo, mais você consegue conter o concreto agregado debaixo do esforço que virá. Nesse caso dessa ponte, conforme eu pesquisei algumas coisas, né, gente, olha, não foi uma pesquisa técnica, foi uma pesquisa pessoal, e o que acontece? Me parece que havia um processo de corrosão acelerado, tá? E esse confinamento é o seguinte, o pilar, se não tiver o confinamento, o suporte dele é muito menor, a compressão. Então, certamente, a impressão que nós tivemos foi que essa ferragem abriu, em algum momento não abriu em algum lugar, porque nós temos coeficientes de segurança suficientes para que não haja um problema mais grave por conta de um único ponto, mas deve ter havido um problema mais... alguém deixou passar, né? Alguém não se preocupou com aquilo, deixaram o problema para lá ou não perceberam, houve uma corrosão a mais, o pilar entrou em colapso e a ponte praticamente que ajoelhou no chão. Quando ela desceu de uma vez só. Assim, eu fiquei analisando as fotos de cima, de lado, para ver qual foi o comportamento de queda da ponte. Bom, me parece que ela desceu de uma vez só, essa foi a impressão que eu tive, tá? E conforme eu te falei, no momento em que eu converso muito com o pessoal, concreto e aço, os dois têm que estar muito compatíveis. Se faltar um deles, é complexo, se um não estiver compatível com o outro. E no caso do concreto, sempre que o concreto perde o aço, no momento que ele sofre a solicitação de compressão e perde o aço, não está utilizando o escoamento do aço, ele rompe numa implosão, ele vai de uma vez, ele colapsa de uma forma definitiva e aí não tem jeito. No caso de uma viga, quando você submete ela a um esforço maior, ou ela está subdimensionada na parte do aço, o aço ele começa a ceder aos poucos, aí começa a rachar, é porta que não fecha, é porta que não abre, então você tem um aviso, começa a instalar a estrutura. Mas quando você dimensiona ferro demais e concreto a menos, quando rompe pelo concreto, rompe de uma vez, não tem aviso, e aí sempre são acidentes mais graves, tá bom? E a gente vê que essas estruturas, como em tudo que se constrói, né, ainda mais na área da construção civil, nós falamos no bloco anterior com a Fernanda sobre isso, a questão da auto-vistoria, né? Nessas estruturas, elas também precisam de um acompanhamento e uma vistoria constante, né? Absolutamente. Uma ponte, ela tem um conjunto de elementos, né? Assim, que, por exemplo, uma junta de dilatação. Quem nunca ouviu falar no Fungenband da ponte da Praça Mauá? Obrigado, Celso Noronha, um abraço para você. São umas estruturas de látex, né? Que elas ficam entre as lajes de concreto, nas juntas de dilatação, e não deixam a água penetrar, acumular lixo e água.
Porque o lixo, fatalmente, ele vai deteriorar, vai acidificar, vai fazer algum tipo de reação química e vai atacar o concreto e vai penetrar e vai acabar atacando, consequentemente, a estrutura. Então, o que acontece? Você tem essas juntas, né? O Fuggenband é um nome tradicional, porque foi a primeira marca, uma das primeiras que foram lançadas, mas é uma junta de dilatação que ela fica entre as duas lajes, né? Utilizada em represa em muitos lugares. Para quê? Para que evite que a água penetre ali. Essa junta, ela tem que estar sendo vista, não como alguns viadutos que nós já vimos no Rio de Janeiro, né? Não falando mal do Rio de Janeiro, estado maravilhoso, município maravilhoso, mas que tem árvores e plantas crescendo nas juntas de dilatação. Não pode. Verdadeiros jardins aéreos, entendeu? Então, uma ponte, ela demanda, eu até depois vou te mostrar uma foto que eu tenho. A gente teve nessa ponte que está sendo construída pela Rota aqui, parabéns à Rota por estar reformando, sim, né? Está melhorando a condição das estradas. Tem um apoio, que todo mundo ficou perguntando, mas para que esse apoio? Para que esse apoio? É um local onde coloca um macaco hidráulico para levantar a viga da ponte para trocar o aparelho de apoio. Porque o aparelho de apoio está ali, entre a ponte e o chão, para quê? Para você deixar concreto com concreto, você vai ter um desgaste por causa do impacto dos carros passando. Sim. Fora isso, o meu trabalho de recalque entre os lados, eu preciso ter aquele aparelho de apoio para que ele dê essa mobilidade, não trave a ponte, entendeu? Entendi. Bom, Luiz, eu gostaria de agradecer porque você trouxe muitas informações aqui para a gente. Isso acalma a gente saber que existe todo um planejamento, toda uma estrutura, uma vistoria, sim, um cuidado, com certeza, né? Então, quando você for passar numa ponte aí, pode ficar tranquilo que ela não vai cair, né? Ainda mais a nossa, a Rio-Niterói, que ela está sendo bem cuidada. Está bem cuidada, sim. Graças a Deus. E nos outros lugares onde tem essa estrutura, a gente recomenda que haja sempre esse cuidado, essa manutenção, essa vigilância, para que não venha acontecer como a ponte de Gênova e outras também que já tiveram problema, não é, Luiz? Com certeza, absolutamente você está correta e eu fico muito feliz da sua preocupação no programa com essa situação. Ela é de utilidade pública, né? Sim, porque a gente vê as coisas acontecendo aí fora e aí vem, gente, se eu me preocupo, as outras pessoas com certeza também têm a mesma preocupação, né? Tá. E é bom a gente tranquilizar as pessoas com as informações que a gente traz aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você aí de casa que tiver alguma dúvida, pode mandar a sua dúvida para o telefone da produção, que é código 22, número 99607-6905. E pode mandar que aí você responde pra gente, sim, não com responde, certeza Luiz? respondo, absolutamente estou à disposição aí do povo de Nova Friburgo, da nossa população maravilhosa. Então, obrigada, Luiz. Obrigado, Mônica. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, tá? Obrigada, um abraço pessoal. a todos, obrigado. Obrigado. Tira dúvidas. Então, pessoal, tá vendo? Já pode ficar com o coração aí mais calmo, porque isso tudo, essas estruturas são muito bem planejadas, são executadas, algumas apresentam aí um certo cuidado que precisa ter, tem que ter sempre uma vistoria e uma manutenção para que a vida útil dela seja por muitos e muitos anos e não venha causar dano à vida das pessoas, né? Bom, agora nós vamos para o informativo da semana e saber o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, do dia 7 a 9 de setembro vai acontecer um curso de construção com bambus da Tibário. Você que queira saber mais informações, entre no site da Tibário e veja como se inscrever e participar desse curso. É muito interessante, gente, trabalhos maravilhosos com bambu. Eu, se fosse você, não perdia. Nós vamos ter também Festival da Sustentabilidade, do dia 7 a 10 de dezembro, na Praça do Suspiro, em Nova Friburgo, com exposição, seminários, oficinas, shows, palestras, gastronomia, cinema e cerveja artesanal. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um programa Arquitetando. Espero que vocês tenham gostado.
semana que vem estaremos aqui com muito mais informações e novidades e dicas, e eu espero que vocês estejam com a gente aí em todos os lugares, em todas as nossas redes sociais, pela televisão, aqui pela TV Cidade Canal 8, né? E no nosso canal no YouTube também. Até o próximo programa, até a próxima semana. Tchau, tchau para vocês. Arquitetando com Mônica Costa.